Olá, meninas, boa noite. Como vão vocês? Entrando novamente com 1 minuto de antecedência para esperá-las. O Instagram, como de praxe, está comunicando às pessoas que eu estou ao vivo. Mariângela, seja muito bem-vinda. Fátima Randall também. Boa noite para vocês, espero que estejam bem. Fátima, você já começou a fazer aquele bordado, Você que me mandou aquele desenho, né? Agora até fiquei com receio de estar fazendo confusão, mas acho que foi você que me mandou, não foi, Fátima? Um desenho que você mesma fez, que eu até teci alguns comentários. Me conta aí. Rosas Monteiro, seja bem-vinda também. Ah, Fátima, começou, muito bem. Depois me manda a foto, hein? Quero acompanhar o desenvolvimento deste trabalho. Inês Rodrigues, seja bem-vinda. Acho que você é nova aqui neste espaço. Vamos esperar mais alguns minutinhos e já vamos começar. Hoje tem bastante assunto. Artes em pano. Tá muito trabalhoso, Fátima? Imagino. Tem bastante detalhe, né, nesse trabalho que você escolheu. Mas é uma delícia quando tem bastante coisinha, assim, bastante minúcias, não é? Alessandra, boa noite, querida. Como vai você? Espero que esteja bem. Solange, seja bem-vinda. Valnir também. As queridas. Olá, Marta. Boa noite também. Bom, vamos lá, pessoal. São 20 horas e 31 minutos. Então, em deferência a quem já está aqui, prestigiando mais este encontro para acompanhar o desenvolvimento dessas ideias, desses projetos, para compreender melhor quais são os benefícios desta metodologia que eu tenho apresentado a vocês e para tirar dúvidas eventuais. Bom, eu quero começar fazendo um exercício aqui com vocês. Daqui a pouco eu viro a câmera. Vocês devem ter visto que eu fiz o anúncio hoje da live com o nome de 100 razões. Foi uma ideia que me ocorreu, essa troca de palavras, para pensarmos juntas o quanto esta inventividade e a criatividade, não é? Ela é necessária em todos os momentos das nossas vidas, não apenas para bordar. A criatividade, ela é uma capacidade inerente. Então, ela está presente em todas ao nosso redor, sempre, em todas as nossas ações. E aí, as 3 primeiras razões que eu elenquei hoje naquele vídeo meio lúdico foi... Eu vou começar pela primeira. Expandir o imaginário. Queria começar por essa, conversando com vocês, estabelecendo esta troca, este intercâmbio de experiências para enriquecimento mútuo. O que é para vocês, ou como nós poderíamos expandir o nosso imaginário? Quais seriam as fontes nas quais poderíamos embeber
as nossas fantasias, a nossa mente, para utilizar como alimento para que nós possamos depois aplicar no bordado? Essa é a primeira pergunta. A segunda vantagem ou o segundo motivo para inovar no bordado que eu coloquei foi ampliar perspectivas. Essa palavra é muito interessante, perspectivas. Às vezes nós utilizamos muito as palavras e esquecemos de nos ater ao significado mesmo, a plena acepção da palavra. A gente acaba perdendo isso, né? O que é ampliar perspectiva? O que sugere isso para vocês? A mim sugere uma abertura, um rompimento de um conceito pré-estabelecido para permitirmos que o novo, o surpreendente, o encantador nos penetre. Isso para mim é ampliar perspectivas, é abrir mão de uma crença que já está arraigada ou a um modo de ser, a um jeito de fazer ou a um pensamento que já está bastante sedimentado. Tudo isso é muito importante para que nós possamos refletir de que maneira podemos ampliar perspectivas em nossa visão, na nossa forma de encarar o mundo e a nós mesmos, né? A nós mesmas. Por último, eu falei de romper barreiras internas. Olha que coisa linda, né, pessoal? Eu acho fantástico o idioma, nosso idioma, uma riqueza assim que me fascina. Bem como a capacidade humana de criar, que é ilimitada, né? Vocês perceberam que eu estava lendo os títulos, mas eu não pensei no que eu falaria para vocês hoje. Nada. Eu decidi fazer espontaneamente e ver o que ocorreria. Vocês notam que o que eu acabei de falar em relação a ampliar perspectivas está intimamente associado ao rompimento de barreiras internas. Porque se eu não estiver disposta a quebrar, a diluir barreiras, a gente não muda nunca. Nós vamos sempre permanecer sedimentadas, alicerçadas, engessadas no mesmo modo de viver, no mesmo modo de tudo. Para nós aqui interessa a questão do bordado. Bordar, tradição versus inovação, né? Aliás, isso é uma coisa muito interessante, pessoal. Bom, vocês percebem que eu funciono como analista, não tem jeito, como psicanalista. Eu acabo funcionando por treino, por exercício da profissão durante muito tempo, por associação livre. Isso faz parte de mim. Eu vou associando e uma ideia vai encadeando na outra e eu vou formando o raciocínio. Eu falei agora para vocês, né? Tradição versus inovação. A teoria que eu estudo, que eu já citei várias vezes para vocês aqui, que é o Winnicott, que é um psicanalista inglês. Eu vou ter que abrir uma porta aqui, gente. Um minuto.
Desculpem, percalços de quem mora em chácara. Bom, deixa eu recuperar aqui. Este psicanalista inglês que eu estudo, Donald Winnicott, ele inovou, ele revolucionou a psicanálise criando uma teoria. E as pessoas que o acompanharam formaram um grupo que se chamava Tradição Independente. E esse nome é fantástico, porque está ligado a isso que eu estou conversando com vocês. Nós precisamos nos pautar na tradição para que possamos inovar. É um paradoxo. E era basicamente a essência do pensamento deste teórico são os paradoxos. Então você fala de tradição e você fala de inovação ao mesmo tempo. A minha metodologia está fundamentada exatamente nisso. Nós utilizamos os pontos já conhecidos, que fazem parte da cultura deste segmento da arte, o bordado. Nós pegamos estes pontos e alteramos ou fornecemos usos diferentes para estes pontos, sobrepondo, usando fios de diferentes espessuras, colocando lãs, tudo que a nossa imaginação alcançar. Por isso a importância de estarmos sempre atentas para ampliar perspectivas que eu acabei de falar para vocês. Quando nós nos dispomos a este movimento e nos inclinamos ante esta necessidade de nos renovarmos permanentemente, sem nos apegarmos muito àquilo que já sabemos. Então, eu já sei, eu não preciso saber de mais nada. Eu já conheço e tá bom, eu não preciso avançar. Isto é embotamento e é prejudicial à nossa saúde. Bom, eu quero mostrar agora para vocês, tentar alinhavar, utilizando esta analogia com o nosso trabalho, alinhavar estas ideias no que eu pensei de ontem para cá. E demonstrar, apresentar a vocês no bordado, na prática, isso que eu estou falando. Eu gostaria que vocês me dessem uma devolutiva. O que vocês estão achando dessa associação, desta ebulição de ideias? Gostaria muito de saber se faz sentido para vocês. Coloquem aí enquanto eu viro a câmera. Vamos lá, eu vou ajeitá-la. E aí eu quero contar para vocês o que aconteceu. Vocês se lembram que na semana passada eu comecei a fazer uma casinha com vocês aqui. Eu tinha feito só um pedacinho dela. Ela era mais ou menos assim. Ó, dá pra ver, né? Mais ou menos não, olha. Ela era exatamente até aqui só, tá? Deixa eu pegar aqui a régua. Olha. Ela vinha até aqui, a casinha. Eu fiz umas 2 carreiras aqui ao vivo. E depois a aula acabou. E eu fui descansar pensando, bom, depois eu retomo este trabalho. Quando eu estava quase adormecendo, me veio um sol na cabeça. Me veio um sol
eu pensei, mas me veio o sol no telhado. Eu vi este sol no telhado. Eu pressenti o desenho do sol. E aí eu falei, bom, eu vou mudar esse desenho. Eu vou mudar. E aí eu aumentei, eu estendi o desenho, porque eu precisava de um campo maior para trabalhar. Ah, e tem um detalhe também. Eu estava gostando muito de trabalhar o telhado. Muito mesmo. Eu vou ter que interromper de novo, um minutinho. Luke! Vai pra lá. Vem aqui. Me desculpem, mas à noite eu fico um pouco preocupada quando os cachorros começam a latir muito, porque eu tenho um bosque grande aqui na chácara e eu tenho medo de animais peçonhentos. Bom, eu vou aproveitar a interrupção para cumprimentar a Vera Suzuki, que está aqui, professora de bordado, prazer em recebê-la, Vera. Gia Bessia, também professora, prazer em vê-la aqui, G. Tem mais uma professora, tem a Alessandra Maciel também. Hoje temos várias professoras aqui. Tem uma pessoa aqui, esqueci o nome dela, é uma pessoa que faz um artesanato. Ela tem casa aqui onde eu tenho também, né, em Ibiúna. Ela faz umas coisas de macramê lindíssimos e ela disse que adorou o sol. Voltando aqui, porque eu estava dizendo, eu vi este sol. E foi uma coisa muito interessante, devo compartilhar com vocês. Nunca tinha acontecido isso comigo, de eu realmente ver, eu vi. Eu não sabia se ia dar certo. Não sabia mesmo, mas eu queria experimentar. E é disto que se trata quando eu digo para vocês para expandirmos o imaginário, ampliarmos perspectivas e romper barreiras internas. Se eu estivesse acomodada na minha convicção de que estava bom, nas minhas certezas, eu teria deixado aqui o telhado como estava. Estava bonito, está bonito, eu reconheço que está bonito, eu gosto dessa composição. Deixa eu ampliar um pouco aqui para vocês, ó, até caiu o celular, ó, peraí. Deixa eu ver se eu consigo, porque quando a gente amplia... Bom, de todo modo, eu vou depois colocar lá no... Não sei se no Stories, não sei, mas eu vou colocar uma foto dele para vocês olharem melhor. Eu estava gostando muito dessa parte aqui. Vocês têm caseado, vocês têm os amarrados que eu faço da renda renascença, da renda nordestina. Aqui no sol é o ponto chavão, não como eu faço normalmente. Acho que é legal eu falar isso, tá? Eu faço o ponto chavão bem solto, bem... um gesto bem espontâneo mesmo, né? Aqui eu fiz mais, digamos, mais duro, porque eu queria dar uma ideia de uma coisa mais naif, mais primária, mais orgânica, e não tanto movimento como eu gosto de fazer. Eu queria dar, em suma, eu queria conseguir obter exatamente este resultado. Exatamente. É muito bom quando a gente consegue, né? Aqui na lateral, para quem não conhece, esse ponto chama nó italiano. Eu tirei de um livro australiano que eu tenho, da Yvette Stanton.
Aqui nessas laterais eu fiz o ponto russo, só que ao invés de fazê-lo na horizontal, eu fiz assim, ó, na vertical. E aqui eu vou fazer a porta, não sei exatamente como eu vou fazer essa porta ainda. E aqui na janela eu fiz esse risco aqui para me lembrar que eu quero fazer uma floreira, tá? Vejam, aqui eu não vou bordar nada. Talvez uma segunda carreira do ponto do nó italiano aqui. Mas eu não vou preencher tudo para não comprometer o sol. E muito provavelmente eu vou estendê-lo um pouquinho mais, estender um pouco mais os raios dele. Como eu tenho algum espaço aqui, normalmente eu estou usando o algodão cru, não é um tecido que eu uso com frequência. Mas dessa vez, como era um mostruário, eu acabei pegando esse pedaço de tecido, então eu não tenho muito espaço ao redor. Ele é um tecido pequeno, um pouco maior só que o bastidor. Mas vai dar para fechar aqui, fazer um jardim. Eu acho que vai ficar interessante. Deixa eu perguntar uma coisa, se a G está aí ainda, e peraí, quem mais? A Vera Suzuki. Vocês que dão aula e que tem essa, digamos, esta capacidade, né? Esta opção, capacidade e opção, né? De fazer um trabalho bastante minucioso, bastante regular, né, Gê? Essa minúcia, né, do ponto matiz, que requer muita destreza, né? Queria ouvir de vocês que são professoras e que têm uma outra opção de trabalho. Pessoal, deixa eu aproveitar e falar isso para vocês, que eu acho que é muito importante. Eu já falei uma vez, eu vou voltar aqui para mim para poder ver a carinha de vocês agora. Eu acho que é muito importante este aspecto, preciso colocar isso para vocês. Eu já falei e vou falar novamente. Nem todas as pessoas, felizmente, né? O ser humano é diferente. Nem todas as pessoas se identificam com esta proposta de bordado contemporâneo. Não mesmo. Eu já comentei aqui há umas semanas atrás que há pessoas que precisam, inclusive, é uma necessidade interna, né, subjetiva, de ter uma regularidade, uma constância, uma coisa beirando o perfeccionismo. Nada contra. Isso é uma necessidade que tem que ser respeitada. Cada ser humano é único. Isto é fundamental, nós, como professoras, sabermos disso. E podermos ficar atentas a esta diferença, a esse encanto que o ser humano nos apresenta. Não, já aconteceu comigo de ter pessoas, de ter alunas que até teve algumas que até gostavam, que gostariam de fazer diferente. Sair do quadrado, como a Eliana Gasparini sempre fala. Sair do quadrado. Só que, para algumas pessoas, sair do quadrado envolve sofrimento. Porque a pessoa não consegue. Ela já está tão habituada, mas aí eu estou entrando em outra seara, né? Que é a minha seara como psicanalista. Mas eu acho importante colocar isso. Uma mudança deste teor pode
provocar uma ruptura interna, se a pessoa não está preparada para esta mudança. É uma violência. Por isso que eu sempre ressalto, e sempre que possível eu retomo este assunto, a enorme responsabilidade que nós temos ao tratar com o outro. É muito difícil, pessoal, e é uma responsabilidade ética, é um comprometimento ético imenso, porque nós temos que ter esta consciência de que naquele momento, naquele espaço, nós somos responsáveis mesmo por aquele ser humano que está ali conosco. E se nós tivermos a felicidade de identificar uma dificuldade ou uma impossibilidade, nós temos que ter a sensibilidade de ver ou decidir se a pessoa pode ou não ir além. Sério isso, né? Sob pena de estarmos cometendo uma infração muito grave. Muito grave. Principalmente se somos da área. Nós somos da área com formação em psicologia, a nossa função é muito mais delicada. Porque nós não podemos invadir. Nós não podemos nos colocar em um lugar como psicólogas, quando nós não fomos convidados para exercer tal função. Percebem a diferença? Então, eu tenho a formação e eu estou bordadeira, eu estou professora de bordado. Claro que ali eu não deixo de ser psicóloga, minha formação está ali, né? São anos e anos de prática clínica. Mas eu não tenho o direito de me utilizar deste conhecimento para influenciar qualquer pessoa, essa pessoa. A minha obrigação é cuidar, sem dúvida alguma. Mas cuidar encaminhando para um colega, chamando a pessoa em particular e dizendo o que percebemos. Mas não podemos nunca achar que é possível, numa situação como esta, exercer uma função psicoterapêutica. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu faço questão de salientar para que quem dá aula, né, G, Vera, se vocês se virem numa situação como esta, para vocês ficarem atentas e encaminharem, né? É muito importante isso. Deixa eu ver o que a G falou, porque eu peço tanto para as pessoas se manifestarem, que a gente já está no finalzinho aqui, eu quero dar um retorno, porque eu agradeço esses posicionamentos. Primeiro eu quero cumprimentar a minha querida Aú Ciampolini. Querida, que bom tê-la aqui, saudade. Outro dia ainda eu vi uma foto de um bordado seu, deu uma saudade. Grande beijo, querida. Eliana, a minha didática favorece essa mudança. Um dos meus objetivos, Eliana, você sabe disso, né? Toda a composição da minha metodologia foi com esse intuito mesmo, de favorecer a quem está disposta a fazer uma mudança, favorecer esta transição. A G diz assim, nos anos que estive no Fundo Social,
sendo assessorada pelas pessoas capacitadas como você. Eu não tenho formação nessa área, mas eu tenho o carinho e a sensibilidade de sentir o que o aluno ou a aluna desejam. G, isto é mais do que suficiente, né? Muitos anos atrás, você se lembra que você esteve lá, eu acho que eu já estava no meu ateliê da Pompeia, se eu não, já estava assim. Você esteve lá até com uma colega desse trabalho aqui, eu não lembrava que se chama Fundo Social, aí no Ibirapuera, né? Se eu não estou equivocada, porque às vezes são tantas pessoas que eu confundo um pouco, né? Mas você teve esta oportunidade, G, né? de viver a forma como eu trabalho. E a melhor maneira de nós absorvermos ou falarmos a respeito de um conhecimento é tendo vivido. Não há outra maneira de apreensão do conhecimento do que a prática, não é? Pensem aqui comigo, o que adiantaria, e eu quero que vocês respondam, nem que a gente estenda mais um pouquinho, mas pensem uma coisa comigo, eu elenquei aqui 3 alternativas: expansão do imaginário, ampliação das perspectivas e rompimento das barreiras internas. Pode ser que quem não está habituada com esta linguagem tenha simplesmente assentido com a cabeça para si mesma. Aham, entendi. Nossa, é isso mesmo. Poxa vida, que legal. Vou pensar a respeito. Quando eu virei a câmera e comecei a mostrar na prática o significado destas ideias, pá, como dizem os... Não, eu ia dizer que os jovens falam caiu a ficha. Quem diz caiu a ficha somos nós, porque os jovens nem sequer hoje sabem provavelmente o que é um orelhão, né, gente? Ai, meu Deus, não ia dar certo. Esse exemplo não ia dar certo. Ainda bem que eu me contive, né? Mas é isso, pessoal. A prática faz a sinapse, junta aquilo que concebemos abstratamente, como no reino das ideias, como, né, se diz na filosofia, no reino das ideias, e trazemos para a concretude. E aí nós fazemos essa junção mental, não apenas mental, emocional também. Deixa eu ver uma coisa aqui, que eu vi que a Alessandra... Podemos auxiliar, mas com muito respeito, a Alessandra fala, e carinho para uma nova mudança com muito amor. É verdade, Alessandra, é verdade. Mas vou te dizer uma coisa, muitos anos atrás, uma das minhas analistas, a última análise que eu fiz, que já faz tempo, uma vez ela falou para mim, o amor não muda tudo. Nós queremos acreditar nisso, que o amor é capaz de mudar tudo. Não. Não sei se feliz ou infelizmente, não quero aqui rotular. É importante o carinho, é importante o gesto amoroso, é importante a atenção. Mas se a pessoa em questão não quiser ou não puder mudar, não há amor que faça ela dar um passo sequer em nossa direção. Por isso, nós precisamos nos valer desta sensibilidade de artistas que somos para ajudar essas pessoas. Entenderam? Gente, eu adorei estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês também. A Mônica entrou atrasada. Mônica, fica gravado. Então, se você quiser assistir, vai lá, assiste. Não vai dar para colocar comentários mais, porém, pode colocar lá no direct para mim. E vou ressaltar um lembrete que eu já falei na semana passada.
a partir de, acho que quinta ou sexta-feira, novidades no YouTube. Conteúdos inéditos que não estão aqui no Instagram. Eu acho que vocês vão adorar. Escrevam, comentem e divulguem. Se vocês acharem interessante o material, passem para outras bordadeiras ou candidatas a bordadeiras. Gente, boa noite e quinta-feira tem mais. Beijo.